Olá a todos que nos assistem por este canal PR Luiz Carlos. Mais uma vez estamos aqui para deixar a você que nos assiste, que nos ouve, uma mensagem de fé, esperança, uma mensagem da Palavra de Deus, e que o Espírito Santo de Deus fale ao meu e ao seu coração neste momento, ou nesse momento que você está assistindo este vídeo, Então eu quero já começar com uma passagem bíblica lá de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, repetindo aqui, Provérbios 18, 21, diz: a morte e a língua estão no poder da língua. A quem bem utiliza, come do seu fruto. O que o Senhor está dizendo para nós aqui, o que Deus está dizendo para nós, é que a morte e a vida estão no poder da língua, mas não da língua exatamente, porque a língua ela é utilizada para gerar as nossas palavras, para expressar as nossas palavras, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, na verdade, a morte e a vida elas podem ser construídas, elas podem ser reveladas, elas podem acontecer na nossa vida, conforme as nossas palavras. Vou dar um exemplo. A pessoa está passando por problemas difíceis na vida, ou ela tem uma situação difícil na vida, em sua vida, problemas diversos, Então a pessoa chega naquele ponto de que ela não crê mais que um determinado problema tenha solução, uma determinada circunstância seja eliminada da vida dela, uma situação seja mudada na sua vida. Então ela começa a falar, não, mas para mim não tem jeito, para mim não tem, não vejo como isso ser resolvido, esse problema ser resolvido, essa situação mudar. Não vejo como eu arrumar um emprego para quem está desempregado, não vejo como eu ser curado de uma enfermidade, uma doença, não tem como, não tem como. O problema é assim tão grande, ao meu ver, ao seu ver, que não tem solução, não tem solução, Ou então eu não consigo, a pessoa fala, vou fazer uma faculdade, vou estudar, eu vou estudar, para que eu possa, então, ter uma vida melhor, uma condição de vida melhor, um salário melhor, arrumar um emprego melhor, Mas aí a pessoa, ao mesmo tempo, ela fala, mas para mim não dá, é difícil, Difícil, não consigo, não consigo. Então a pessoa ela começa a expressar palavras que trazem morte. Isso aí é morte, Por que morte? Porque a vida da pessoa vai continuando dali para pior, A pessoa está ali afirmando com as suas próprias palavras, como a Bíblia diz aqui, que a língua tem, o poder da morte e da vida, nossa vida,
na verdade, como eu disse, são as nossas palavras que atraem aquilo que a gente fala, né? São as nossas palavras que atraem para a gente, para a nossa vida, as coisas que a gente fala, né? E a pessoa, então, ela fica naquela vida, né? Ela fica naquela vida, naquela situação. Ah, meu casamento não tem jeito, meu marido não tem jeito, minha esposa não tem jeito, aquele filho, né? Que dá trabalho, que está ali andando com más companhias. Enfim, são todos os problemas que um ser humano pode, né, enfrentar nesta vida, né? A pessoa, então, ela fica atraindo para a gente, né? Ela fica atraindo para a gente. Às vezes tem pessoas que a gente faz oração, a pessoa fala, pode fazer uma oração para mim? Por qual motivo? A gente pergunta, né? E a pessoa fala, não, eu tô com uma doença, uma enfermidade assim, já foi diagnosticada, né? Fiz o exame, já deu isso, mas estou tomando remédio, tratamento, mas não está resolvendo, né? E não que a gente seja contra os médicos, porque eles são bênçãos nas nossas vidas, né? Isso foi deixado por Deus para nos ajudar. Mas a pessoa, então, ela vai pedir uma oração, né? A gente ora por ela, né? Ora por ela e tudo bem. Então a pessoa sai, daí a pouco ela chega lá na vizinha, no parente, né? No amigo e diz, eu tô com essa doença, eu estou, né? Com esse problema de saúde, não interessa qual problema de saúde seja, né? Então, ela está atraindo para ela. Quanto mais ela fala, ela está atraindo para ela, né? Aquele problema, aquela situação, aquela enfermidade. Então, nunca vai mudar. Ela anula o efeito da oração. Ela anula o efeito da oração, né? Aí a pessoa fala, mas eu orei, pedi para aquela pessoa, para aquele pastor, para aquela, né, lá naquela igreja, orar por mim, mas não melhorou, não mudou nada, né? Continua a mesma coisa. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que, né, eu vou ter que tomar remédio a vida inteira, vou ter que ficar nesta situação a vida inteira. Não. Você está atraindo para você aquilo que você fala. Veja o que diz aqui, vou repetir aqui, ó. Provérbios 18, 21. Né? O poder da vida, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto, né? Se eu utilizar palavras, se eu ficar só com palavras negativas, palavras vamos dizer, palavras contrárias, né? Palavras que não abençoam a minha própria vida, né? Se eu ficar dizendo que não tem jeito, que não tem cura, né, e tal, mesmo que o médico diz que não tem a cura, né? Mesmo que o médico diz que não tem cura, não tem jeito, não adianta. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que acreditar na palavra de Deus. Sabe por quê? Uma das passagens, né, que não estava aqui agora para a gente ler, mas eu vou ler, é que quando Jesus Cristo foi ressuscitado, foi morto na cruz, né? A palavra diz que ele levou sobre ele as nossas doenças e as nossas enfermidades. E pelas feridas de Jesus, pelas chagas de Jesus, nós fomos curados, né? Então, quando a pessoa fala, eu tenho isso, a pessoa diz ali qualquer tipo de doença, qualquer nome de doença, eu sou isso, sou aquilo, né? Ela está atraindo para ela aquilo e anulando, né? Anulando uma oração, anulando o poder
da palavra de Deus, né? Ela está contradizendo o que Deus afirma, né? Então, é isso que o Senhor está querendo dizer para a gente, né? Que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto, né? A morte e a vida está no poder da língua, né? Como eu tenho pregado, tem um outro vídeo aí no nosso canal, né? Onde eu digo que nós fazemos escolhas, né? Tem muitos problemas que acontecem na nossa vida, a maioria deles, é devido às nossas escolhas erradas. Então, eu escolho não crer na palavra de Deus. Eu escolho não crer, né, que é possível, mesmo que o diagnóstico médico diz ali, que apresenta ali um problema, né, que a medicina, como é limitada, Deus não é limitado, mas a medicina é limitada, né? A medicina não vê solução para aquela doença, né? Para que a pessoa seja curada. Mesmo assim, né? Não duvidando do diagnóstico, o diagnóstico está ali, mas a gente tem que ter essa mentalidade, tem que ter, né, obter essa mentalidade. Crer de acordo com a palavra de Deus. Crer de acordo com a palavra de Deus, né? A pessoa fala, eu sou diabético. Eu sou diabético, né? É um exemplo. Eu sou depressivo. Né? Eu sou ansioso, né? Então, você não é. Você pode estar naquele momento, num dado momento da sua vida, mas você não é. Você não é, né? Deus não criou você para nenhum de nós. Deus criou para a gente viver assim, com tantos sofrimentos, né? Mas como a gente vive neste mundo que está caído, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, porque o pecado impera, né? Sobre o mundo, né? Por causa desde lá do início, quando Adão e Eva ali desobedeceu a Deus, não foram aprovados no teste que Deus deu para eles, né? Eles foram reprovados, eles deixaram de ouvir a voz de Deus e foram ouvir a voz do diabo, né? Então, desde lá para cá, o mundo jaz no maligno, né? Mas Deus enviou a sua palavra, Deus enviou o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é 100% de homem, né, em corpo físico, mas 100% espírito, né? 100% espírito. E ele, como a Bíblia diz, ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Porque senão ele não poderia conseguir ter a capacidade de realizar a obra que ele fez em favor da humanidade. Como diz a palavra, de todo aquele que nele crê, né? Então a gente pode mudar uma situação. Jesus fala, né? Jesus diz, tudo é possível para aquele que crê. Jesus diz, é a palavra dele. Tudo é possível, tudo, não é alguma coisa, tudo é possível para aquele que crê, né? Agora nós vamos ver aqui uma outra passagem, lá em Marcos, capítulo 11, né? A passagem da figueira sem fruto, diz assim, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo a partir do 12, né? Diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, né? Ou seja, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa.
aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos, né? Então Jesus lhe disse, olha que Jesus falou com a árvore, hein? Ele estava ali com seus discípulos todos, mas não falou para os discípulos, falou para a árvore. Olha a palavra, né? Olha a palavra. Ah, mas você vai dizer que é a palavra de Deus, mas não é a nossa palavra, está dizendo aqui, ó. A gente acabou de ver aqui em Provérbios 18, 21, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Então não tem diferença, né? Nós podemos afirmar palavras de vida ou palavras de morte, né? Então ele foi ver naquela árvore se tinha figos. Não tinha, mas a árvore estava cheia de folhas, bonita, né? Só que não tinha figos. Não era tempo de figos, né? Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém do fruto, do teu fruto. Nunca, jamais alguém coma do teu fruto, né? E seus discípulos ouviram isto. Você está vendo? Você está vendo como é que é? A gente tem que ter a nossa atenção no que a palavra de Deus diz. Os seus discípulos ouviram isso, aquela afirmação do Senhor Jesus, que nunca mais, ninguém jamais comeria do fruto dela, né? Aí seguindo aqui ainda, Marcos 11, agora a partir do versículo 20, e passando eles pela manhã, no dia seguinte, né? Pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Espera aí, você corta uma árvore, principalmente uma árvore grande, né? Uma árvore, pode ser qualquer árvore, até uma árvorezinha lá do seu quintal você corta e deixa lá, no dia seguinte ela vai estar no máximo murcha, ela não vai estar seca desde a raiz, ela vai estar murcha, ela vai murchar aos poucos, né? Até que ela, daí um tempo, ela seque totalmente, né? Aqui não, aqui diz que aquela figueira estava seca desde a raiz, não era só as folhas, não era só os galhos, era desde a raiz, até a raiz secou, né? Então, esse é o poder da palavra, né? Esse é o poder da palavra. Mais uma vez eu repito, você vai dizer, né, que porque era Jesus, porque ele era 100% homem, fisicamente, mas 100% Deus espiritualmente. Ele era o Filho de Deus, né? Que veio para salvar a humanidade. Você vai dizer, mas era ele que está falando. A palavra dele tem poder. Ele tem mesmo, ele tem mesmo. Só que se a gente crer na palavra dele, este mesmo poder que a palavra tem, também vai operar em nossas vidas a nosso favor, né? E se a gente não crer e a gente fala o contrário que a palavra diz, né? Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições, isso nunca vai dar certo, isso não é para mim, né? E daí por diante. Você está falando contra a palavra de Deus, porque numa passagem, como eu já disse, né, Jesus disse que tudo é possível para aquele que crer, né? Então, seguindo aqui. Então Pedro olhou, viu, observou, né, e falou para ele: mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou secou. Mas ele amaldiçoou a figueira? Ele falou que nunca mais alguém coma fruto de ti. Só isso, né? Só isso. Precisou mais alguma coisa? Não. Isso aí podia ser uma brincadeira dele, mas não era uma brincadeira. Ele estava aqui usando aquele exemplo, né, aproveitando aquela árvore, para deixar um ensinamento para os discípulos e para nós hoje, porque essa palavra de Deus, toda a palavra de Deus, né, ela não mudou. Deus não muda, Deus não mudou também, a sua palavra permanece a mesma. É para nós também essa palavra, né? Então Jesus disse: tende a fé que Deus tem.
tende a fé que Deus tem. Qual que é a fé que Deus tem? A palavra diz lá em Gênesis que Deus criou todas as coisas pela palavra. E haja luz, e haja luminares, e haja animais, e haja isso, e haja aquilo, né? Deus criou tudo pela palavra dele, né? Então, essa é a fé que Deus tinha. Deus tinha essa fé, ele só falou e as coisas foram acontecendo, as coisas foram sendo criadas, né? Então, tende a fé que Deus tem, né? A Bíblia diz, tem tradução que diz, tende a fé em Deus, mas o certo original grego, né, que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Tende a fé que Deus tem a fé de Deus. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, né, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, né? Então aqui Jesus está falando lá para os discípulos, olha, essa figueira eu usei como exemplo para ensinar vocês, que é desse jeito que funciona, né? E ele diz, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Não é que a gente vai sair por aí agora, né? E manda os montes se erguer e se lançar no mar. Não é isso. O monte significa qualquer problema que a gente tenha na nossa vida, né? O monte significa, né, é uma situação ruim, adversa na nossa vida, né? Uma circunstância na nossa vida, né? O monte significa algo que a gente não deseja, não desejaria que acontecesse, que estivesse acontecendo com a gente, né? Um problema na família, um problema no casamento, uma falta, um desemprego, né? A pessoa perde o emprego, esse é o monte, né? Esse é o monte. Então, o monte é isso, é uma dificuldade, é um problema que surge, uma circunstância que surge na nossa vida, né? Que não é, que a gente não gostaria que tivesse acontecido. Então, Jesus diz, tende fé, a fé de Deus, ou a fé que Deus tem, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ou a este problema, a esta circunstância, essa situação, né? Ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, né? É Jesus, o próprio Jesus está falando. Então, aqui Jesus está pedindo para Deus tirar o monte da nossa vida. Jesus está falando para a gente pedir a Deus, para que Deus, né, para que Deus fale com o monte, fale com o problema que está na nossa vida, fale com a situação, fale com a circunstância que está na nossa vida, para que ela saia da nossa vida, né? Não, é a gente que tem que falar, né? Está falando aqui, ó, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebestes, e assim será convosco. Muito importante esse aqui, né? Vou até repetir, está em Marcos 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que já recebestes, e assim será contigo. Então, o que acontece? Eu tenho que afirmar, eu tenho que tomar a palavra de Deus, né? Dizer o que a palavra de Deus fala, acreditar no que a palavra de Deus fala, né? Crer, não duvidar, não ter nenhuma dúvida de que aquilo vai
aquela vitória vai vir na minha vida, aquela cura, aquela libertação da minha família, do meu filho, meu marido, da minha mulher, seja o que for, né? O desemprego, eu vou arrumar outro emprego, já está arrumado, eu já tenho um emprego, né? Por quê? Porque eu estou crendo. Então Jesus está dizendo, né? Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo, quanto em oração pedirdes, credes que já recebeste, e assim será convosco, né? E assim será convosco. Então, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, né? A pessoa que está aqui assistindo, ela tem que procurar uma igreja séria que prega a verdadeira palavra, a pura palavra de Deus, como nós aqui temos esse compromisso com Deus, né? Porque nós vamos prestar conta a Ele do que nós pregamos, do que nós falamos, do que nós ensinamos para as pessoas, né? Conforme o Espírito Santo nos ajuda, né? A revelar a palavra, a ensinar a palavra, né? Conforme o nosso ministério. Então, a pessoa tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia, não como ler um livro de história qualquer, né? Qualquer outro livro que existe. Não, a Bíblia não é um livro de história qualquer. Embora ela conte uma história geral, né? Do que aconteceu e do que vai acontecer ainda, mas ela é a pura e verdadeira palavra de Deus. E Deus não mente, né? Ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então eu tenho que crer nisso. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, né? E a gente está aqui com essa proposta de fazer esse trabalho, né? Por este canal. A gente também tem uma rádio, não é uma rádio FM, é uma rádio digital, é uma web rádio, né? Depois no final eu vou deixar aqui o endereço para as pessoas acessarem, né? E 24 horas do dia a gente ali, né? Falando, ensinando, pregando, né? Porque essa é a ordem de Deus. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, né? E você sabe que quem está condenado não vai herdar o reino dos céus, não é? Isso é a palavra de Deus que diz, não sou eu, né? A palavra não é minha, é de Deus. Só sou servo de Deus, né? Coloco a minha vida à disposição dele para que então eu possa também, como eu nunca também não nasci conhecendo, né? Tive que estudar muito, tive que ir para uma igreja que me ensinava, que me ensinou muito, né? Depois continuo estudando até hoje, não para, a gente não vai parar, né? Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus, né? Para a gente poder crer, né? Então aqui, por isso vos digo que tudo quanto em oração crer, pedirdes, né? Credes que já recebeste, credes que você já recebeu. Você não está vendo nada, não aconteceu nada, fisicamente nada. Mas no mundo espiritual Deus já liberou. Deus já liberou. E como a gente traz essa bênção, essa vitória, né, do mundo espiritual para nós, do mundo físico, né, é através da nossa crença na palavra e das nossas palavras que saem da nossa boca, né,
E isso é a fé. Isso é a fé, né? Isso é a verdadeira fé. E quando estiveres orando, coisa importante, né? Coisa importante aqui, hein? E quando estiveres orando e tens alguma coisa contra alguém, perdoai, seja lá quem for, seja lá o que for que a pessoa fez de mal para você. Quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe também as vossas ofensas, né? E assim Deus também pode nos abençoar, porque a falta de perdão, seja para parente, seja conhecido, seja colega de serviço, de escola, seja alguém que nos ofendeu, seja alguém que nos deu prejuízo, seja lá quem for, né? Desconhecido ou conhecido, que fez algum mal para a gente, prejudicou a gente de alguma maneira, né? Nos ofendeu, nós temos que perdoar, né? Para que Deus então possa cumprir toda essa palavra aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém? A gente precisa... A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Deus não trabalha sozinho. Então, essa pessoa, um exemplo, a pessoa está desempregada, perdeu o emprego. O que a pessoa tem que fazer? Tem que fazer a parte dela. Em tudo, todas as circunstâncias, a pessoa tem que fazer a parte dela, né? Ou seja, o que ela tem que fazer? Preparar um bom currículo, se ela não tem, né? E sair distribuindo para as empresas, buscando atrás de um novo emprego, né? Porque se a gente não se mexer, eu orei a Deus, eu pedi a Deus, eu creio, mas você fica lá de braço cruzado em casa, vendo televisão, vendo baboseira no celular, né? Perdendo tempo lá com notícias e notícias ruins, né? Que a gente tem que evitar muito, porque isso atrapalha demais a nossa fé, a nossa crença, né? Notícias de crise, notícias de política, né? A gente precisa se afastar quanto mais a gente pode dessas coisas, né? Então, senão, nenhuma palavra de Deus, nem essa aqui, nem uma outra, vai se cumprir na minha e na sua vida, tá certo? Então a gente tem que fazer nossa parte, tem que correr atrás, né? Apresenta o currículo a Deus. Senhor, aqui está meu currículo, estou procurando um novo emprego. Eu creio, o Senhor diz que tudo que pedi em oração, creia que já recebeste. Então eu já recebi, eu tenho um novo emprego. Eu não sei aonde, não sei qual empresa, qual lugar, mas eu creio que o Senhor vai, né, abrir a porta no lugar que eu vou ser abençoado. Vai ser uma bênção para mim, né? Vai ser uma bênção para mim, e eu creio nisso. Então eu estou correndo atrás, fazendo a minha parte, e eu creio que o Senhor vai fazer a do Senhor, ou já está fazendo, né? Ou já fez, e a gente nem sabe, mas de repente se abre uma porta, de repente uma empresa que faliu, né? A pessoa começa a estudar a palavra de Deus, começa a viver, colocar em prática, né? E então a pessoa faz a parte dela crendo que já recebeu, não está vendo. Porque a palavra de Deus diz que a gente que crê na palavra, a gente não vive por vista, a gente vive por fé, né? Vive por fé, não vive por vista, não tenho que ver para crer. Eu tenho que crer para ver. Com Deus, no reino de Deus, é o contrário, né? É o contrário do que o mundo, né? Do que a gente aprendeu. Então, essa é a palavra para este dia, né? Que fica à disposição de todos. E que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, abra as portas, que haja cura das enfermidades, né? De quem está enfermo, e Deus abençoe em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Então nós temos a nossa rádio, é uma rádio web, né? Ela não é uma rádio física, é uma rádio 100% digital. E vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou falar aqui agora, né, o endereço da rádio, o endereço para você poder acessar a rádio, né? E então você vai digitar https dois pontos barra radioviva.bst.com.br. Repetindo, https dois pontos barra radioviva.bst.com.br, e você vai acessar a nossa rádio. Ali vai ter tem muitos vídeos de que nos ensinam mais da palavra, né? Coisas mais importantes que a gente não tem tempo de falar aqui, né? Porque vamos ver aqui, já deu 36 minutos, né? Um vídeo longo. E para que não fique mais longo, a gente então encerra por aqui, né? Mas se inscreva no canal, né? PR Luiz Carlos, né? Dá o seu like para que você sabe que para que o YouTube distribua mais gente seja abençoada, né? A gente precisa dar o like, isso não precisa pagar nada, não tem que pagar nada, né? E você pode acessar tanto aqui o canal do YouTube, com mais outros vídeos que eu vou estar... Cada 2 dias tem um vídeo novo, né? Amanhã talvez eu grave um outro. E amanhã sábado, né? Eu grave um outro, uma outra passagem, né? E então, finalizando aqui, Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.